Estamos de volta com Cidade em Foco, dando sequência ao nosso debate sobre a bacia do Rio Paraíba do Sul. E o André deixou uma pergunta no ar. O que fazer depois de 2035? André, você tem a resposta? Quem tem a resposta aqui? Eu acho que São Paulo está pensando pequeno. Eu acho que é uma política pública, volto a falar. São Paulo tem que pensar o seguinte, vamos crescer para onde tem água, é descentralização. Na Europa isso é normal, a cidade atinge a sua população de saturação, não deve crescer mais. Porque quando ele tira água daqui, por exemplo, no próprio estudo dele fala, na página 39 do relatório de síntese, ele fala exatamente o seguinte, se tiver, por exemplo, o trem-bala passando aqui no Vale do Paraíba, tem que refazer o estudo de novo. Gente, mas é uma discussão que está muito em pauta, e como é que a gente vai, quando a gente parte desse princípio, se tiver o trem-bala tem que mudar o estudo, porque o cenário de desenvolvimento, de crescimento populacional é todo alterado. Então eu acho que tem muitas condicionantes que não estão colocadas no estudo, fica um estudo simplista. São Paulo tem que pensar o seguinte, gente, onde está a água? A água é o fruto do desenvolvimento do município, o fruto do desenvolvimento do Estado. Onde ele está, ele tem que criar essa rede de água em todo o Estado. Não é pensar em trazer só para São Paulo. Por que não instalar indústrias no Vale do Ribeira, em Presidente Prudente, em áreas que talvez tenham um manancial um pouco maior, um pouco melhor, para poder assim fazer a descentralização e criar uma política, na verdade, de incentivos fiscais para quem está se instalando mais longe. Bom, por nota encaminhada pela Secretaria de Recursos Hídricos, o Estado afirma que não existe um projeto específico de transposição das águas do Paraíba. Segundo o Estado, o Paraíba é uma das alternativas estudadas para garantir o abastecimento de água e reforça que tratar o estudo como projeto é algo precoce. Diz ainda que os comitês de bacias hidrográficas terão papel fundamental nessa discussão e serão ouvidos, assim como a sociedade civil antes de qualquer decisão. O Estado informou ainda por nota que o governo, desde 2008, de fato, instituiu um grupo de trabalho com o objetivo de revisar e analisar os estudos já existentes, mas que a prioridade é avaliar a situação atual, a futura disponibilidade hídrica, as demandas e até possíveis conflitos para poder propor alternativas para evitar, claro, possíveis conflitos pelo uso da água. Agora, a questão que fica, André, como é que estão a participação dos comitês de bacias, depois a Renata pode complementar, e da própria sociedade nessa discussão, nesses estudos? Bem, a conclusão, nosso comentário sobre esse assunto é bem rápido. Nós estamos esperando ser consultados ainda. Certo? Eu acho que o estudo já está concluído. Agora tem alternativas, vamos discutir, vamos debater sobre elas, que acho que é importante até para ter debate, você teria que ter as alternativas para serem debatidas, mas os comitês agora, nós já fizemos uma carta ao senhor Edson Giriboni, exatamente para a gente agora entrar na conversa, entrar na discussão e entender mais. Primeiro uma discussão técnica, para exatamente ver se todas as variáveis foram contempladas e também trazer o comitê, que é exatamente a participação da sociedade dentro da discussão das águas. Quem é o comitê? Quais cidades fazem parte? Quem que tem que estar dentro dessa discussão? Eu acho que hoje os comitês que nós tomamos conta são os comitês diretamente, o Comitê Federal, que é o CEIVAP. Depois nós temos também os comitês na idade do Baixo Paraíba, do Médio Paraíba, o Rio Dois Rios, Piabanha, Guandu. Então são todos esses comitês que têm que fazer parte aí, que a AGEVAP hoje, de certa forma, administra eles junto com a sociedade civil. Então, acho que todos esses comitês que a gente citou aqui têm que fazer parte, primeiro, de uma discussão em relação a como é que vai ficar lá no Baixo do Paraíba, como é que vai ficar lá no Baixo Paraíba, lá na foz do rio. Então, acho que é uma discussão que tem que começar agora com todos os comitês. Renata, e a participação da população, como tem sido? Beatriz, isso que o André falou, eu também tenho essa mesma visão. Pelos estudos apresentados pela Cobrap, que foi a empresa contratada pelo Estado de São Paulo, a impressão que nos dá é que eles olharam o Rio Paraíba do Sul somente no trecho paulista, entendeu? Eles não consideraram o rio como uma bacia, E então nós temos que envolver todos os atores legítimos dessa discussão, que são todos os comitês, o próprio CEIVAP, enfim, a sociedade civil organizada, a classe política das regiões. Em 2009 nós fizemos uma grande mobilização e tivemos o apoio, inclusive, do Rio de Janeiro, do estado de Minas Gerais, que também o rio passa por Minas, e nós conseguimos, naquela época, levar informação, conscientizar e mobilizar. E hoje nós estamos fazendo a mesma coisa.
Nós já iniciamos essa maratona, fazendo aí uma verdadeira peregrinação por todos os municípios do Vale do Paraíba. Conseguimos o apoio da Frente Parlamentar. Tivemos agora na última reunião da região metropolitana. Qual frente parlamentar? Dos vereadores. E nós estivemos, eu aprovei recentemente aqui na Câmara um requerimento encaminhado ao governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Inclusive, esse requerimento, ele fazia questionamentos sobre o projeto? Vários questionamentos, de várias perguntas que nós não temos ainda respostas, e que não se faça a transposição do Rio Paraíba do Sul, e para que haja, dentro dessa discussão, o envolvimento de todos os atores, como CEIVAP, RM Vale, Codivap e CBHs. Mas não só que sejam ouvidos, mas que sejam também respeitadas as decisões desses órgãos. Assim também como estamos agora aprovando em todas as câmaras municipais o mesmo requerimento. São moções, são requerimentos que eu estarei apresentando no evento que estarei dentro de poucos dias, no Rio de Janeiro, um grande seminário do setor elétrico que acontecerá, onde nós estaremos apresentando ao CEIVAP todas essas moções. Temos agora também o apoio da Baixada Fluminense, da Cúria Diocesana, de vários órgãos ambientalistas. Recentemente fizemos lá uma audiência pública envolvendo mais de 70 entidades representativas do Estado, daquele trecho. Assim como também estamos envolvendo agora a região metropolitana do Rio de Janeiro e Minas Gerais também. André, essas articulações, elas funcionam? Elas põem peso? Devem fazer o Estado mudar a postura? Qual a postura adequada? Eu acho hoje, quando você fala em comitês de bacias e participação popular, a gente tem que realmente tirar o chapéu. Hoje, quem tem mais essa participação popular em relação aos comitês funcionam realmente é o Estado do Rio de Janeiro, onde ela funciona de maneira muito integrada, onde os comitês têm a sua participação e o governo dá a resposta a ela. Então, eu acho que São Paulo talvez São Paulo poderia aprender com isso também. Agora, o que a gente vê aqui hoje que acontece, até um agradecimento a Renata Paiva nessa grande mobilização que está acontecendo, acho que está acontecendo muito importante nesse envolvimento forte que a gente se coligou, o CEIVAP, coligou com a Renata Paiva, com a Câmara de São José, e estamos fazendo, de certa forma, conseguindo mobilizar muita gente. Acho que, de certa forma, a gente tem certeza, talvez, nesse evento que ela falou, que vai acontecer dentro de poucos dias, a gente quer colocar aí a frente parlamentar muito forte, vamos colocar 200, 300 pessoas, e eu acho que São Paulo tem que ouvir. São Paulo tem que ouvir porque ele não pode sacrificar uma parte do Estado sem realmente fazer um estudo mais profundo e sem deixar a população. A população tem que participar do processo. Agora, uma intervenção como essa, quer dizer, uma captação de água das águas do Rio Paraíba, vai mexer com uma série de setores, não é, Edilson? Mexe com abastecimento. Bia, eu acho que esse debate ele tem que ser bastante qualificado. O assunto é bastante complexo. Então, nós temos que buscar o uso racional, a responsabilidade de todos, tanto de São Paulo, Grande São Paulo, mas também do Rio de Janeiro. Porque a quantidade de água que sai do Paraíba para o Rio de Janeiro, que seria, vamos dizer, 160 caixas d'água a cada segundo, o Rio de Janeiro, para o abastecimento, precisa de muito menos disso. Uns 60 metros cúbicos por segundo é o suficiente, ele recebe 160, no mínimo 120. E lá onde cai essa água do Paraíba, o tratamento de esgoto é precário. A Baixada Fluminense, em parte, joga esse esgoto no Iguandu e não tem tratamento. Então precisa de jogar uma avalanche de água boa lá no Rio Iguandu, onde o Paraíba é lançado, para permitir que o Rio de Janeiro faça a sua captação, senão ele não conseguiria fazer. E também, muito dessas águas, muita quantidade dessas, vai para adoçar o mar lá na Baía de Sepetiba. Então, o Rio de Janeiro também tem que fazer o dever de casa dele, tem que tratar esgoto. Porque se ele tratar esgoto, ele depende de menos água. Então, essa água pode sobrar aqui em cima na Bacia do Paraíba, tanto para São Paulo quanto para o Rio ou Minas. Então, essas coisas a gente tem que ter o devido cuidado de apurar a responsabilidade de todos. São Paulo tem que fazer o dever de casa, fazer reuso, uso racional, o Rio de Janeiro também. E nós aqui no Trecho Paulista também. Isso é um dever de todos. Como é interessante essa conversa que o Edilson entrou. Todos os municípios têm agora, até janeiro de 2014, não vão conseguir todos, mas de fazer os seus planos municipais de saneamento básico, onde inclusive entra lá a redução de perdas, onde entra vários assuntos, certo? Então, o que é interessante? Será que esses estudos que não estão prontos, como é que eles entraram no plano? Eu acho que, na verdade, a gente começa a falar aqui um pacto de águas. São os pontos de controle, né?
A gente tem que criar os pontos de controle no Estado. Então, a gente está num momento onde o conflito vai gerar grandes revelações também, vamos chamar assim, grandes responsabilidades. Por quê? Eu acho que São Paulo tem que cumprir o dever de casa, Rio tem que cumprir o dever de casa, certo? A própria empresa de saneamento, né, a gente não tem nem comparação, a Sabesp tem um grau de internacionalidade, a SEDAI ainda está num processo de construção, de melhoria, mas eu acho que é um momento muito importante, porque esse pacto das águas. Se Rio economizar mais, se São Paulo economizar mais, porque antigamente na engenharia você fazia mais produção de água, depois você aprendeu a fazer mais o uso racional da água, foi a mudança do conceito. Então a gente tem que começar, eu acho que não só São Paulo fazia parte dele, o Rio também, como Minas também tem que entrar, porque Minas é a nossa caixa d'água, né? Temos que lembrar disso. E para a gente encerrar o debate de hoje, Renata, como é que a gente integra, né, inclui nessa discussão o governo do Estado, o Rio de Janeiro e nós aqui do Vale do Paraíba, que estamos no meio do caminho? Sim. A gente tem tentado fazer através desse grande movimento, né, dessa frente que está sendo criada nos 3 estados praticamente, agora deputados no Rio de Janeiro estão criando a frente parlamentar também em defesa do Rio Paraíba do Sul. Eu acho que essa discussão ela é muito rica até nesse momento, como bem colocou o André, que a gente pode estar aí construindo, né, um novo pacto, né, o Pacto das Águas do Rio Paraíba do Sul, para que a gente possa realmente cobrar de cada um, né, a lição de casa e a gente possa, com isso, ter uma melhora significativa, sobretudo na qualidade das águas, na quantidade, né, do nosso Rio Paraíba do Sul. Com isso, eu entendo que o Rio Paraíba, com certeza, irá agradecer, e todos nós que dependemos, né, das águas do Rio Paraíba do Sul, cerca de 14 milhões de pessoas, também. Nós sabemos que a água hoje, ela é vital, hoje não, sempre foi vital, para a nossa sobrevivência e para os demais usos também, mas ela também é, do ponto de vista estratégico, importante para garantir a sustentabilidade de uma região. E a nossa região é uma região pujante, uma região que cresce, que tem uma representatividade no PIB nacional, é um corredor, tanto São Paulo, nesse eixo São Paulo, Rio de Janeiro, um corredor econômico, né, de muitas indústrias, né, que a gente precisa realmente da água para poder garantir o crescimento econômico, né, o desenvolvimento econômico dessa região. E legal. Ainda mais uma região que vai receber trem de alta velocidade e tantos outros vetores que, com certeza, a água será de suma importância. Ok, obrigada. Eu queria agradecer a todos pela entrevista, pela disponibilidade de estar aqui para debater um tema importante, né, para o futuro da nossa região, do estado e até do país, né, porque é um rio federal, corta diversos estados. Agora eu gostaria que cada um fizesse sua consideração final, por favor. Renata? Eu entendo que o clima, ele é cíclico, né, Beatriz? Dilson e André, que trabalham com isso há muitos anos, têm conhecimento muito melhor do que eu. Nós já tivemos uma grande crise na década de 50, né? Depois em 2000, na época do apagão, 2004, né? Onde a nossa represa de Paraibuna chegou a 14% da sua capacidade de volume útil de água. E isso, com certeza, digamos que a gente pode viver esse momento novamente, como vivemos momentos de cheia também, né? Onde tivemos muitos alagamentos aí por toda a nossa região. Será que com uma possibilidade de retirada de água aqui, com essa transposição do Rio Paraíba, quais seriam as medidas de contingência para a nossa região, num caso como esse? Né? Nós conseguiríamos garantir os compromissos que nós temos hoje, atuais, né, e as demandas futuras também, tanto no nosso trecho quanto com o Rio de Janeiro? Né? Acho que são perguntas que a gente tem que deixar aqui. Sim. Né? Então, eu entendo que nós temos que continuar a nossa luta, né? Mobilizando as pessoas, conscientizando as pessoas da gravidade do problema que nós enfrentamos hoje, para garantir para os nossos filhos, para os nossos netos, a sobrevivência desse rio tão importante e vital para todos nós. Obrigada. Muito obrigada. André? Eu queria primeiro agradecer o convite, poder participar desse debate. E fico feliz que finalmente agora a gente começa a discutir, eu trabalho na área de saneamento há bastante tempo, fico feliz que as pessoas começam a discutir perdas de água, começam a discutir tratamento de esgoto. Eu acho que é um momento importante que o Brasil passa e São Paulo, Rio e Minas têm que dar esse exemplo. Nós não podemos discutir, por exemplo, nós não podemos ter cidades pujantes, como São José, não ter 100% tratamento de esgoto.
Então eu acho que é um momento muito importante, mas também o Rio de Janeiro, que é uma cidade pujante, ou São Paulo, quer dizer, eu acho que é um momento muito importante onde a gente tem que discutir, nós temos que fazer nossa lição de casa. Nós estamos nos últimos 10 anos falando de tratamento de esgoto e agora nós discutimos falta d'água novamente, que já foi a época dos 70. Então eu acho que é um momento importante que o Brasil está passando, que começa esse conflito de água. Eu acho que nós temos água para resolver os problemas. Eu acho que só tem que fazer esse pacto de água, os 3 governos têm que sentar para tentar resolver da melhor maneira possível, para que não se gere uma crise. A sociedade civil vai participar sim, mas como o Edilson falou, na verdade, eu acho que tem uma parte técnica muito pesada, onde o Estado tem que fazer realmente um estudo que seja o melhor para os 3 estados. Não pode um Estado pensar sozinho. Tem que aí ter uma união de esforços para a gente fazer exatamente esse pacto das águas. Obrigada. Edilson? Agradecer também o convite de participar desse debate. Eu acho que tem várias perguntas, várias questões que precisam ser respondidas antes de se tomar qualquer decisão de se retirar água dessa bacia. Foi dito até no estudo que poderia ter a implantação de reservatório, de represa nova na região, mais de uma. Em que locais elas serão instaladas? Quais os estudos de impacto ambiental, social, econômico dessas medidas? A revitalização da bacia do Paraíba, que é um custo elevado, precisa de fazer isso, tem que recuperar as nascentes, tem que incentivar o produtor rural, inclusive financeiramente, para ele ser um parceiro na recuperação das matas ciliares, das nascentes. Nós precisamos saber, numa situação de retirada, por exemplo, da represa do Jaguari, como que ficaria o nível dessa represa se essa retirada de 8 mil litros por segundo acontecer? Aonde vai parar esse nível? Qual o impacto econômico disso para os municípios que utilizam água, que dependem dessas águas? Da mesma maneira lá no Paraibuna, Paretinga, na represa de Redenção. Então tem muitas perguntas que têm que ser respondidas antes de qualquer decisão. E essa negociação dita pela vereadora e pelo meu colega André, essa negociação tem que ser feita em alto nível, envolvendo a sociedade. Ok, obrigada, Edilson. Nós debatemos no Cidade em Foco de hoje o futuro da bacia do Rio Paraíba do Sul, apontada como uma alternativa para abastecer a macrometrópole paulista. Muitas dúvidas ainda ficaram com relação ao próprio estudo que o governo do estado vem fazendo, mas esse vai ser um assunto para um próximo bate-papo. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.